Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4 do nosso curso, que trata das ferramentas de projeto. Ferramentas de projeto são aquelas que eu chamo, aquelas que, através das quais nós transformaremos as nossas concepções, as nossas ideias de projeto em realidade, ou seja, em uma formulação prática real de dados em que nós podemos transmitir as nossas ideias para terceiros, após fazermos uma série de cálculos e de quantificações, qualificações, escolhas de produtos, para que tudo aquilo que nós concebemos em termos de formas, de cores, de impressões, de arquivo visual, de imagens que a gente quer transferir para os usuários, se transforme em realidade, através de produtos, que nós vamos chamar de ferramentas físicas, né? E cálculos e outras considerações de projeto, né, de técnicas de projeto, que nós chamamos de ferramentas técnicas, e aquelas que vão conseguir atingir o emocional, a expectativa emocional das pessoas, que são a pedra de toque do sucesso do ambiente frente àquilo que se espera. O usuário espera alguma coisa de um ambiente que ele vai frequentar, seja a casa dele, seja um teatro, seja uma loja, seja um restaurante, né? Ele sempre tem uma imagem, uma formulação que vem da sua expectativa emocional. Então, as ferramentas emocionais são aquelas que vão nos ajudar a chegar nesse ponto, que é o ponto de sucesso ou insucesso do trabalho. O resto pode estar muito bem feito, mas se essas ferramentas não nos levarem a um bom termo, o projeto pode ser um mal-sucedido, né? Então, ferramentas de projeto são aquelas que nos ajudam a realizar as nossas propostas concebidas durante o processo de imaginação inicial, de propostas iniciais, de concepção e de qualificação do que nós queremos passar adiante, né? Eu digo que existem dois tipos de grupos de ferramentas de projeto. Aquelas que são teóricas, que são as mais conceituais, que se referem à nossa reflexão, à nossa concepção das propostas de projeto. Elas estão, portanto, bastante coligadas à arquitetura de iluminação. Por isso, elas são emocionais, particularmente. Outro grupo é de práticas, ferramentas práticas e de aplicação, onde eu coloco dois grupos, né? Ferramentas físicas são os produtos em si, que vão transformar o ambiente através da luz dirigida mais ou menos acentuadamente, mais ou menos dramática, ou cenicamente, ou difusamente, né? Então, essas ferramentas dizem respeito à realização e, portanto, elas estão muito mais conectadas com a engenharia de iluminação. As práticas, e eu chamo de práticas as ferramentas físicas, são os produtos em si, e as ferramentas técnicas, que são aquelas coligadas à prática da teoria luminotécnica, a quantificação, qualificação das luminárias, dos efeitos, aplicativos de cálculo, etc. Nós vamos falar disso depois. Então, nós vamos começar por ferramentas que eu chamo estéticas ou emocionais. São aquelas que apoiam a concepção do projeto, portanto, ligadas à arquitetura de iluminação. As físicas são as que apoiam a realização, elas são constituídas por produtos que podem ser materiais sólidos, palpáveis, né? Que constituem as luminárias, né? As luminárias entendidas como um corpo material que abriga uma célula, um módulo produtor de luz. A segunda parte das luminárias é constituída pelas suas partes sensoriais, ou seja, o resultado sensorial da luminária é o facho luminoso. É aquele que não é tangível, são intangíveis, servem apenas para sensibilizar os fotorreceptores. A luz não se toca, não se pega, porque ela é energia pura. Os fótons, inclusive, são parte de matéria, mas eles não têm massa, consequentemente, nós não podemos tocá-los. Então, os fachos luminosos constituem a parte sensorial das ferramentas físicas. E as luminárias em si constituem o corpo que abriga o facho luminoso, ou abriga o módulo que vai produzir o facho luminoso, são produtos palpáveis, matéria, tangíveis. Nós podemos apalpar, nós podemos ver detalhes, parafusos,
como eles se adequam à arquitetura, quais são os anéis de arremate, quais são as cores, mas o facho luminoso, que é a porção que nos interessa, não é tangível, ele é apenas sensorial. A energia luminosa é capaz de sensibilizar os nossos fotorreceptores, nós não somos capazes de tocar a luz. Depois, as ferramentas técnicas são aquelas que dizem respeito à realização do projeto em termos de quantificação, de qualificação, e estão ligadas principalmente à teoria da luminotécnica, a todas as grandezas, a todas as unidades que servem para definir essa aplicação da iluminação nos nossos projetos. Outra ferramenta dessa mesma série são os aplicativos de cálculo, né? Cálculos de imagens. Alguém me disse recentemente que depois do advento dos aplicativos de cálculo não há mais necessidade de aprender cálculo. Isso é uma bobagem enorme. Sim, é preciso compreender principalmente a inteligência do cálculo de iluminação para usar convenientemente os aplicativos. Quem não entende o que é o cálculo não sabe usar o aplicativo e vai poder ter resultados absolutamente enganosos que vão mal atender ao seu projeto e muito menos ao seu cliente, né? Muito pior ainda para o seu cliente. Depois, os aplicativos têm imagens, servem muito bem como um exercício, quase que um mock-up das nossas propostas, que nós podemos ver as superfícies iluminadas através dos aplicativos de imagens, né? Então, existe a parte do cálculo, de quantificação, de controle de ofuscamento, né, com o GR, e a parte de imagens, para saber se realmente o efeito que a gente deseja na superfície está sendo atendido. Depois dos aplicativos, a gente tem também os estudos de viabilidade econômica, que é preciso saber passar ao cliente a demonstração clara de quanto custa efetivamente cada sistema que nós estamos propondo. E isso se chama viabilidade econômica, onde a gente inclui o custo inicial, o custo operacional, ou seja, o consumo de energia, e principalmente a reposição dos equipamentos. Conforme a durabilidade do fluxo luminoso, haverá realmente um custo operacional melhor ou pior para o cliente. Reunir todos esses dados é uma sabedoria, é uma precisão matemática, né? Então é preciso saber fazer esse estudo para não deixar o cliente enganado com falsas promessas de economia, né? Depois nós podemos incluir também nisso a sequência de fatos e de passos que constituem as ferramentas técnicas com as quais nós permitimos que outras disciplinas pertencentes ao projeto, ao macroprojeto, possam fazer uso das nossas informações, como os projetos de arquitetura, de interiores, paisagismo, de instalações elétricas, de ar-condicionado, estruturas mesmo, coisas que a gente tem que decidir sempre em conjunto com os outros colegas, né? E, por fim, uma coisa que a gente esquece, hoje em dia os clientes têm deixado de contratar os autores de projeto para que eles acompanhem a execução do projeto. Isso é uma coisa importantíssima para o bom sucesso do projeto. O acompanhamento da execução do projeto é fundamental. Muito diferente quando nós fazemos o processo completo e muito diferente quando nós chegamos na obra e já existe lá uma impossibilidade de se corrigir uma bobagem que aconteceu durante a obra.